Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui para mais uma reunião semanal e hoje nós estaremos falando, conforme a sugestão da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, sobre um assunto que se trata da deturpação da doutrina do pecado. Esse trimestre nós estamos, como eu já falei na aula passada, falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? Então nós estaremos falando um pouco a respeito disso e hoje sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado, né? E nós precisamos continuamente, meus amados, falar sobre o pecado. Nós devemos alertar a igreja deve alertar o povo que não está acostumado a vir na igreja, não está acostumado a ir aos cultos. Então nós precisamos alertar a todos. Independente da religião que você professa, você precisa ser despertado para o pecado, não é verdade? E pasmem, né? Nós precisamos e devemos trazer isso também para a Igreja de Cristo. Por quê? Porque as coisas estão de uma forma tal que parece, assim, meus amados, que não existem pecados, que simplesmente são aqueles 10 mandamentos escritos por Deus na rocha, naquela pedra, e aquilo, e acabou, é aquilo e nada mais, e não é assim, né? É lógico que, sem generalizar, é claro, né? Mas pouco se alerta hoje sobre o pecado. Muito pouco se alerta hoje sobre o pecado. Muitos os praticam sem culpa nenhuma, sem culpa nenhuma. A rotina do erro, ele diminui aquela sensação de pecado, né? Aquela rotina, a gente erra, acerta, é isso que falam, erra, acerta. Quando é um erro administrativo, mas quando o erro está ligado a um pecado, meus amados, não existe o erra, acerta, né? E o pior, né? Muitos hoje praticam esse pecado sem culpa nenhuma, meus irmãos, sem culpa nenhuma. A rotina do erro, ou seja, aquele errar constante, aquela continuidade nas ações do pecado, diminui aquela sensação de que você está agredindo a Deus, que você está agredindo a sua palavra, né? Nós devemos aprender que Jesus Cristo, ele pode sim regenerar o pecador, sem dúvida nenhuma ele pode regenerar aquele que comete o pecado. Mas, já iniciando para os irmãos, eu preciso fazer saber sobre o registro dos mandamentos, além dos 10, que todo mundo conhece. Todos conhecem os 10 mandamentos, mas existem muitos mandamentos além desses 10, né? De acordo com o judaísmo, meus amados, constam na Torá, ou na Torá, para quem conhece a Torá, para quem não conhece, ou seja, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, são 613 mandamentos que estão divididos em mandamentos positivos, e ali eles estão divididos assim. Os positivos são 248 mandamentos, que está relacionado ao corpo humano, ao número de ossos, de órgãos, sempre respeitando que existem 2 rins, existem 2 pulmões. Então, a hora que você faz essa redução, são 248 mandamentos que trata disso, fala que você, como homem, como ser humano, você tem que praticar atos, praticar coisas. Então são 248 mandamentos ou ordenanças sobre o que nós devemos fazer. É como que dizer assim, que você precisa cumprir estes preceitos bíblicos para estar diante de Deus, para estar ali com Ele, né? Nós temos também 365 mandamentos. Esses 365, eles correspondem aos dias do ano, né? Então, é o mesmo que está dizendo para você assim, não faça. São proibições, né? São ações das quais nós devemos nos abster, né? Sem entrar em detalhes, mas entre estes estão também ali mandamentos que dependem do templo, estão alguns que estão ligados somente à terra de Israel, alguns apenas para pessoas do judaísmo, o Kohanim, sacerdotes, né?
É isso, e o pior é isso, nós vemos muitos brasileiros hoje tentando viver uma vida judaica, mas não cumprindo os mandamentos que estão lá estipulados, né? Então, é uma verdadeira, nós estamos vivendo uma verdadeira hipocrisia de relação. Alguém está querendo se fazer sempre mais perfeito do que o outro, mas nós sabemos que todos nós estamos envolvidos no pecado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Então, que nós possamos voltar agora ao nosso assunto principal. E hoje nós estaremos falando do quê? Da deturpação desta importante doutrina que é a do pecado. Meus irmãos, o pecado existe, isso é certo, isto é fato. Engana-se quem pensa que ele é fruto da imaginação humana. Mas fato é que ele é algo antológico, é uma coisa que ele está dentro de nós, então não é fruto da imaginação, ele realmente está dentro de nós. E a notícia boa é que nós podemos viver sim, sem o domínio do pecado, nós podemos fazer isso sim. Enquanto o Espírito de Deus ele estiver operante na nossa vida, enquanto ele estiver aqui agindo dentro do nosso ser, ele estará inoperante, estará inerte, ou seja, o pecado vai estar aqui totalmente imobilizado pelo poder de Deus na minha vida e poder de Deus na sua vida, né? E já aqui tentando estabelecer uma relação entre a queda e a restauração, é importante nós vermos o texto de Romanos 5, de 12 a 17. Eu não vou fazer a leitura aqui para os irmãos, mas vou falar um pouco, porque é um tanto longo e a aula ficaria muito, muito grande, né? Então, esse texto fala para nós que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né? E pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos eles pecaram, né? Agora, se pela ofensa de um só, né, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida meio a um só, ou seja, a saber, a Jesus Cristo. Então, como veio por um só o pecado, um só vem e retira esse pecado no mundo. Na Bíblia Sagrada nós ouvimos falar, e as pessoas utilizam um texto muito simples, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós precisamos aprender a entender bem esse texto, viu? A entender bem isto que foi dito. Não é como está escrito, mas o entendimento tem que ser bem claro. Tem que ser bem claro. Esse texto quer dizer que não importa os pecados que você cometeu, Deus vai vir e vai te restaurar. Só que se você permanece em pecado, infelizmente, a notícia não é muito boa para você que vive dessa maneira. Então, nós precisamos ser despertados com relação a isso. Portanto, meus amados, a queda levou o nosso coração a se inclinar para o erro. Lá em Romanos 3, 23 fala sobre isso. Então, ao lermos Romanos, nós percebemos que Paulo trata muito deste assunto, da queda e dos pecados que dele derivam, né? Que dele derivam. Nós precisamos prestar muita atenção. Romanos 11, 32 também, porque Deus ele encerrou a todos na desobediência a fim de usar a misericórdia para com todos. Então, com a queda de Adão, nós carregamos em nós aquele pecado original, mas Deus usa de misericórdia para conosco para nos restaurar. E isto vem através da nossa relação com Ele, da nossa busca, do querermos verdadeiramente estar com Ele, né? Então vejam, portanto, que toda a humanidade, meus amados, toda a humanidade, ela é pecadora. E assim há também para toda a humanidade sem exceção. Aqui eu estou falando de gays, lésbicas, de LGBTQIA+, eu estou falando aqui sobre assassinos, sobre roubadores, eu estou falando sobre todos. Então, meus amados, essa redenção, ela é para todos, ela vem para toda a humanidade, não importa o pecado que você tenha cometido. A oportunidade de se obter esta redenção, é claro que ela é não mediante as nossas obras, nós não temos força para lidar com isso, mas mediante a obra redentora de Jesus Cristo, é a sua busca, é o seu relacionamento. Efésios
Efésios 2:8 fala exatamente sobre isso, né? Porque ele fala que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, de Deus. Então nós temos que ouvir, conhecer a palavra de Deus, buscar entendê-la e começar a passar, né? A acreditar verdadeiramente na palavra de Deus, meus amados, e a nos relacionarmos consequentemente com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, né? Só há como desfazer as consequências do pecado, né, pela regeneração. E é claro, aqui acrescento a justificação e santificação. Então nós seremos regenerados. Aí Cristo vem e ele nos justifica, e a partir daí nós buscamos em Cristo a nossa santificação, através do conhecimento da palavra, não é verdade? E assim nós entendemos que somos justificados mediante a fé. Então, nós temos, assim, a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Isto está lá em Romanos 5, no versículo 1, meus irmãos. O texto de Hebreus também diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha como é importante você ter paz com todos e nos mantermos buscando a santificação. Isso é um esforço nosso, o Espírito Santo nos atrai, nos prepara, nos dá força, mas nós precisamos perseverar nesta busca, perseverar. E assim, com esta regeneração, nós vamos nos tornar o quê? Filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus. Mas nós não podemos permitir que se quebre dentro de nós este relacionamento, ou por um motivo, ou por outro, ou por um desgosto, ou por uma mágoa, por um ressentimento, por uma ira. Não, nós temos que resistir. Portanto, meus irmãos, o objetivo desta lição de hoje é confrontar essa teologia moderna que nós estamos vendo aí, né? E ela se refere a essa modernidade que está sendo apresentada pela mídia para nós aí. Nós estamos vivendo muito isso hoje em dia, né? Na verdade, hoje nós vivemos um hipermodernismo, ou seja, o iluminismo. Portanto, aqui nós queremos confrontar, meus amados, trazer um confrontamento para ir contra essas modernidades todas aí, porque a Bíblia não apresenta dessa forma, né? Nós sabemos que a palavra ortodoxia, ela significa a crença correta. Nós passamos isso na aula passada, meus irmãos. Então, nós confrontamos ali, inclusive, a justiça que hoje dá até ganho de causa para pessoas continuarem aí em pecado, né? Eles aceitam o errado como certo, o imoral como moral, né? Então, o imoral hoje virou uma coisa aceitável, né? Pouco se exige com relação à ética do ser humano, com relação ao caráter do ser humano, né? É dessa maneira. A leitura está em Romanos 3, de 9 a 20. Romanos 3, de 9 a 20, de 9 a 20. Nós não faremos a leitura, meus irmãos, porque senão denotaria muito tempo e a gente precisa ganhar tempo aí na aula para que a gente possa expor bastante. Mas vocês podem confrontar tudo que for dito aqui com o texto, tá ok? Confrontem com o texto. A gente fala que nós devemos sempre ser como os berianos. A palavra é apresentada, o ensino é apresentado, depois você vá e confronte para ver se tudo que foi dito está certo, está de acordo com a palavra, né? Então vamos entrar aqui nesse primeiro assunto, que ele já vai tratar ali do ensino bíblico a respeito do pecado, né? E começaremos com a definição do pecado. Então nós vemos claramente que o termo pecado, ele tem a ver com o distanciamento da palavra de Deus. O distanciamento da palavra de Deus traz para nós os pecados, né? Nós passamos a nos importarmos muito com isso e acabamos pecando. Como explica a revista, o termo hebraico chatá significa errar o alvo, ou em grego, né, armatia, né, que significa erro moral. No Éden, onde Adão e Eva, né, ou seja, de Adão e Eva, foi de lá que nós herdamos esse pecado original,
né? E é devido a esse pecado original que nós herdamos, que nós acabamos por cometer os pecados que são hoje conhecidos aí por todos. Entendam então, meus irmãos, que errar o alvo, que é Deus, te leva a única e exclusivamente, te leva única e exclusivamente a acertar o alvo indesejado. O homem aí, ele vai acertar o alvo segundo o seu pensamento. Ele acredita até que ele está certo, mas ele comete um erro mortal. Porque para acertar o alvo nós devemos seguir rigorosamente a palavra de Deus, os ensinos dela. Os ensinos dela. E esse erro é mortal. Nós precisamos entender, meu irmão, que existe a falsa doutrina e a doutrina falsificada. É difícil, a gente vai entrando em certos pontos que o mundo, de um modo geral, não conhece, né? Mas é exatamente isso. A falsa doutrina é aquele mal declarado, ou seja, é aquele pecado apresentado claramente, como nós vemos aí, claramente. O ladrão, ele continua roubando, e hoje nós vemos aí a população até apoiando ele, cercando viaturas da polícia, cercando policiais, agredindo policiais, não apenas isso, a invasão de casas, a depreciação, a degradação da família trazida e apresentada. Então, isso aí é a doutrina falsa, ou seja, é o pecado declarado, escrachado, que a gente vê, mas não luta contra isso, não resiste, nós não resistimos. E eu não falo de uma luta armada, de uma guerra, de uma briga, não. Eu estou falando, sim, de comportamento, de levar o que é certo para as pessoas, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? E dessa maneira nós acabamos pagando o preço da nossa inércia, né? É dessa maneira. Então esses são erros, são ensinos errados, sem disfarce nenhum, fica claro, mas as pessoas os aceitam, é dessa maneira. E tem também a doutrina falsificada. A doutrina falsificada, ela é apresentada assim, misturada com o que é certo. Isso nós estamos vendo hoje, inclusive, dentro das igrejas cristãs, da Igreja Católica, entre tantas outras, né? Nós estamos vendo essa mistura, nós estamos vendo aí as coisas, eles tornam os pecados, alguns pecados e alguns erros aceitáveis, né? Então vem disfarçadamente, né? E acontece que as pessoas acabam não se apercebendo disso, participa de tudo isso sem se ater ali no verdadeiro evangelho, né? Dá a impressão até que é certa, dá a impressão até que a pessoa acertou o alvo. Não, eu alimento os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não é só isso, não é só isso, meus amados. Né? Nós não podemos esquecer que existe também o pecado da omissão. Então não é só isso, não é só dar aos pobres, não é só ajudar, auxiliar. Então, para não esticar o assunto, eu vou falar sobre o pecado da omissão. Tiago 4,17 nos apresenta isso. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está nisso pecando, meus irmãos. Entre tantos pecados, nós podemos acrescentar que os grandes efeitos do pecado, ele traz a você o quê? O medo de Deus. Te traz o medo de Deus ali em contraste com o temor reverenciado, né? E filial. Isso aí está lá em Gênesis 3:10. Então você passa a ter medo de Deus e não temor, não reverência. Você começa a ter medo do castigo de Deus, né? Ele traz também o que? O endurecimento gradual da vontade, né? Da vontade que você tem contra o bem e contra as boas influências. Então ele endurece o seu coração. Está lá em Êxodo 7:13. Êxodo 7:13, meus irmãos, fala sobre isso, né? Ali é a consumação da força, é a vida da alma, que se assemelha à lepra, né? Que vai consumindo o corpo. É você adorando você mesmo, idolatrando você mesmo. Né? E isso aí acaba por atingir o maior mal quando você acaba por se separar de Deus. É a apostasia, quando você se separa de Deus. Gênesis 3:24 está lá, Levítico 13,
Levítico 13, 46 e 2 Tessalonicenses 1, 9. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que o texto de João 8,32 nos diz que é conhecendo a verdade que nós seremos libertos, né? Nós ficamos aqui por muitas horas apenas passando versículos e textos que esclarecem sobre o pecado. Nós ficaríamos aqui muito tempo fazendo isso, né? O que inviabilizaria o tempo que nós temos para falar, né? Então vamos continuar em frente expondo aos irmãos. Existe também a universalidade do pecado, é uma coisa já universal, é uma coisa global, né? Neste segundo tópico que nós vamos ver aqui, nós fomos criados, meus amados, por Deus em estado de inocência. Nós precisamos entender isso. Nós fomos criados sem pecado, mas dotados como éramos de livre-arbítrio, como eu falo sempre, Deus, ele não criou robôs, ele não nos fez robôs, ele nos fez seres morais, pensantes e pessoas livres que podem tomar decisões e ser também, é claro, responsabilizado por essas decisões que nós tomamos. O primeiro homem, ele escolheu o quê? Desobedecer a Deus, e assim a queda corrompeu toda a humanidade. Muitos se indignam, meus amados, por isso, mas Deus não desistiu do seu projeto. Ele não desistiu do seu projeto. Em Romanos 11, 32, a palavra nos traz que Deus encerrou a todos na desobediência, porque ele queria usar de misericórdia também para com todos, como nós já falamos. Então vejam que o homem não é pecador porque ele peca. Entendam bem isso. O homem não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque ele é pecador. Então o homem não é pecador porque ele peca. Então, não é porque eu peco, não é por isso que eu sou pecador. Eu peco porque eu já tenho um pecado original que veio lá do Éden. É como assim, para ficar claro para os irmãos, é mais ou menos assim. É como uma goiabeira. Não é o fato dela dar goiaba que torna ela uma goiabeira, né? Mas sim é por ser uma goiabeira, uma árvore de goiaba, que ela vai frutificar e vai dar o fruto da goiaba. Então nós já temos isso dentro de nós, esse pecado inicial já está em nós, e é ele que nos leva a pecar. Foi o erro cometido no Éden que nos trouxe essa queda para o pecado, né? Portanto, meus amados, é a partir do pecado original que o pecado passou a ser inerente à natureza humana. E Paulo deixa isso muito bem claro, né? Em Romanos 7, de 18 a 20, né? Porque ele fala, no momento que ele fala assim, porque ele sabe que nele, ou seja, na carne dele não habita bem nenhum, porque o querer, o bem que está nele ali, ele não faz, né? Ele não consegue efetuá-lo, né? Porque ele não faz o bem que ele prefere fazer, mas o mal que ele não quer fazer, esse mal ele faz, né? Se ele faz aquilo que ele não quer, ele percebe nele que ele não é quem o faz, não é ele quem faz, e sim o pecado que habita nele. Então ele comete erros, ele comete falhas porque aquele pecado habita nele. E só existe uma maneira de nós eliminarmos esse pecado que habita em nós. É estarmos em Deus, é estarmos em Cristo, é buscar esse relacionamento, buscarmos nele essa transformação, é nós sermos restaurados na relação com Cristo. É dessa maneira que nós nos livramos deste pecado, né? Nós vamos conviver com este pecado até o dia que nós morrermos, mas no momento que nós morrermos e nós formos ter um encontro com Jesus Cristo, ali nós seremos totalmente destituídos deste pecado original. Agora, dos pecados que nós cometemos, nós temos que estar aqui lutando, resistindo, perseverando para não permitir que ele seja ativo dentro de nós, né? Dentro de nós. O terceiro tópico, ele vai falar sobre a corrupção total, né? A depravação total, ou seja, a corrupção momental, a corrupção moral, a corrupção espiritual, ou seja, a total devassa da natureza humana, né? Nós precisamos entender
também que a evolução do pecado pessoal é o pecado social. E eu vou explicar para os irmãos. Este vem pela influência permitida pela sociedade, que acolhe tais atitudes. É isto, meus irmãos, nos impede de tornarmos a iniciativa, né, de tomarmos a iniciativa no processo da regeneração. Fica claro que ninguém por si mesmo pode tomar a decisão certa. E aqui nós abordaremos alguns aspectos muito importantes, né? E eu já gostaria de iniciar falando para os irmãos assim: se eu sou um pecador, eu tenho pecado e eu continuo nesse pecado, o meu pecado vai influenciar na vida daqueles que me circulam e eu vou estar contaminando eles também, e eles vão começar também a praticar este pecado, né? Dessa maneira. Então, meus amados, sobre a soteriologia, que é a doutrina ou estudo da salvação do homem por um redentor, é o que nos livra. Nós temos que estudar muito e aprender sobre isso. Nós precisamos nos permitir ser salvos pelo nosso Redentor, que é Jesus Cristo, né? Nós derivamos, claro, essas doutrinas todas da Bíblia Sagrada, mas sem negar uma vasta influência de teólogos. Então, existem entendimentos a respeito de tudo isso, que é bom deixar claro para os irmãos, que às vezes você lê e você fala, poxa, mas aqui diz isso, ali diz aquilo. Não. Então, os teólogos como Calvino, John Wesley, Armínio, então eles fazem um confrontamento de todos esses estudos, né? E isso é um estudo à parte, meus irmãos. Não está aqui para nós vermos, mas é um estudo bem à parte, mas é um estudo que eu acho necessário para que vocês entendam as visões, algumas visões teológicas a respeito disso, né? Porque elas denotam o quê? Um tempo muito grande para nós estarmos aqui nos aprofundando. Se vocês pedirem e quiserem, a gente faz um estudo à parte sobre isso depois. Mas para constar apenas, meus amados, são 5 pontos que vêm do acróstico TULIP, ou seja, tulipa em inglês, que abrange a teologia reformada de uma forma simples e concreta, né? A letra T fala sobre a depravação, né? A letra U sobre a eleição incondicional. A letra L fala sobre a expiação limitada. A letra I sobre a graça irresistível, né? Nós não resistimos à graça, é o que fala o calvinismo, é dessa maneira, né? E a letra P, ela fala sobre a perseverança dos santos. Então essa é a visão do calvinismo, essa é a doutrina da graça. Então esses são os 5 pontos do calvinismo. Agora, o do arminianismo, que é o que nós professamos, eles mudam um pouco. Então ela fala no primeiro como sendo livre-arbítrio, ou seja, vontade livre. Você escolhe se você quer estar com Deus ou se você quer morrer em pecado. Se você quer, na linguagem que nós costumamos falar aqui no mundo, né? Se você quer ir para o céu ou se você quer estar ali no lago de fogo. Né? Fala também sobre a eleição condicional. Então, você já está em pecado, então tudo depende de você. É você que vai se empenhar na busca. É a graça de Deus, sem dúvida. Não estamos aqui contestando, mas eu estou dizendo para você os pontos. Então, a eleição é condicional, vai depender de você. Você tem que aceitar Jesus, você tem que buscar esse relacionamento. Essa é a eleição condicional. Ela está condicionada a você a dar o primeiro passo. Não estamos aqui engessando Deus também. Ele é Senhor e soberano, ele pode fazer o que ele quiser, mas é dessa maneira, né? Nós falamos da expiação ilimitada, ou seja, isso está para todo o mundo, está aberto para todo mundo é capaz, todo mundo pode. Já no arminianismo, no calvinismo, lá eles falam que não, existem os escolhidos, existem os separados, né? Aqui nós falamos muito de escolhidos, separados, chamados, mas não nesse sentido. Aqui nós falamos que a expiação ela é ilimitada, ela está aberta a todos, né? A graça irresistível é o 4º ponto. E a gente pode, sim, decair da graça. Nós já estamos numa relação com Deus e por erros cometidos e por afastamentos que nós vivemos, por coisas que nós pensamos, aquela falta de amor, de relacionamento com Deus, vai sim nos fazer cair da graça, né?
para os arminianos, que somos nós, o ser humano pode sim resistir à ação do Espírito Santo em sua vida, né? Ou seja, escolher não ser atraído por ela para uma salvação em Cristo. Sendo assim, meus amados, para ser salvo, primeiro o homem precisa escolher ir em direção a Deus e aceitar, né? Então, a nossa visão sobre isso é o arminianismo, inclusive o wesleyano. Tem algumas diferenças, mas está mais ou menos ali ligado, né? Então, foi o que eu falei, nós não vamos entrar aqui nestes estudos, meus amados, para não nos aprofundarmos muito, né? Então, nós cremos, portanto, que a pessoa ela é alcançada pela graça de Deus, e assim ela é iluminada. E conhecendo a verdade, ela é salva pela sua busca por santificação. João 16, de 7 a 8, diz assim, que ele nos diz o que é a verdade, que nos convém que ele vá, né? Porque se ele não for, ou seja, se Jesus não for aos céus, né? O Consolador não virá para nós. Então, se ele for, ele vai lá e vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, através da sua ação, através do conhecimento da palavra, através da divulgação da palavra. Por isso que ele fala aí de pregai o evangelho a todos os povos, né? A todos os povos, nações. É isso, meus amados. Vejam que o Espírito Santo, ele convence. Nós precisamos aprender a entender a palavra do Espírito Santo, ele convence. Ele não impõe. A salvação, ela é proposta, não te obriga, você não é um robô. Já os calvinistas, não, eles dizem que não há como você resistir, e que Jesus morreu apenas pelos eleitos, ele já tinha os seus separados. Então é um entendimento que vai, ele, na verdade, ele confronta o nosso entendimento. Não que não pode ser, mas o entendimento que a leitura da Bíblia e os textos que se aglomeram em volta disso, formando o contexto desta relação, nos levam a entender de uma maneira diferente, né? O texto de João também, no 29, diz assim que no dia seguinte, o João viu ali Jesus, né, que vinha para ele. E aí ele falou, João Batista, nós estamos falando agora, né? Ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, do mundo, meus amados, não é apenas dos eleitos, não é apenas daquele que ele já deixou separado. Não tem a contextualização disso. Ele tira o pecado do mundo, então isso está aberto de uma maneira globalizada para todos, basta você se arrepender. Você viu o ladrão na cruz? Você presta atenção no ladrão da cruz. No último minuto ele pediu para Deus para estar com ele no paraíso, se arrependeu, reconheceu Cristo como Senhor e Salvador e com certeza ele foi salvo, né? Com certeza, meus amados. Então é dessa maneira. Então, ali ele se refere ao quê? A todo mundo, e não apenas aos eleitos. Mas lembre-se que quanto mais longe de Deus você vive, mais desumano você se torna. Você não pode deixar de pensar nisso. Quanto mais longe de Deus você vive, mais desumano, mais destruído você vai se tornando, uma pessoa com mágoas, com rancores. Então lembre-se, meus amados, que em Hebreus fala que ele morreu por todos. Olha, morreu por todos. Mas que serão salvos apenas aqueles que creem, aqueles que têm fé, meus amados. E a fé, como eu falo sempre também, ela não anda sozinha, ela anda de mão dada, né? Com obras. Então nós precisamos sim fazer obras, mas não é a obra que vai te salvar, é a fé que vai te salvar, né? O primeiro tópico desse segundo assunto, ele fala o quê? Ele fala sobre a imoralidade social, né? Então nós veremos aqui que a sociedade ela está muito atacada por supostas teologias modernas. Estas estão sendo adaptadas para satisfazer vontades humanas, dar vazão às necessidades materiais do homem, às necessidades pessoais, né? Isso tudo visa o que? A destruição humana e a destruição também da igreja. Isso deturpa a verdadeira palavra de Deus.
não tem nada a ver com a Bíblia, meus amados. Ah, isso aí tudo surgiu na modernidade. Infelizmente, até pessoas do nosso meio as defendem, até pessoas da igreja, tanto da igreja católica como da igreja cristã, da metodista, e assim vai, defendem. Né? Esses são o quê? Esses são ideólogos, né? São ideólogos como Maquiavel, como Galileu Galilei, como Francis Bacon, René Descartes, entre tantos outros. São pessoas que tinham uma ideologia e trouxeram isso para a religião, enladearam a religião dessas coisas e o mundo aceita. Isso tudo vem agora com o iluminismo, né? O iluminismo foi e bebeu dessas mesmas fontes aí. Então ele vem agora, ele está aí para todo mundo ver, mas ele se alimentou de tudo isso que não é bíblico, que não é santo. Tudo isso, tudo aquilo que te destrói, né? As características são elevar o ser humano a ser o que? O centro do mundo, né? E é isso que é a base do falso evangelho. É um evangelho antropocêntrico, né? Ele endeusa o homem e diminui a deidade, ou seja, diminui Deus. Né? Esse também, ele substituiu ali Deus pela humanidade e colocou a humanidade como personagem principal. O personagem principal, o socialmente correto, hoje está passando por cima de pecados, passando por cima de tudo para que fiquem as coisas certas da maneira como eles querem, né? Então, Deus foi substituído agora pela humanidade, né? Rompeu-se aquela visão cosmológica teísta da igreja, né? Que é verdadeiramente a cosmovisão bíblica, né? Ela tem a Bíblia como a inerrante palavra de Deus. E aqui eu prefiro tratar como as escrituras sagradas. Por quê? Porque hoje nós temos Bíblias aí que deturpam as escrituras, apresentam uma versão mentirosa, ou seja, falsificada, disfarçada de palavra de Deus, onde acomodam ideologias e vontades aos escritos sagrados. Então não posso me referir mais à Bíblia, porque todas as Bíblias que estão aí são consideradas Bíblias, mas nós temos que falar aqui sobre a escritura sagrada, não o que foi mudado por esse modernismo absurdo. Né? Lá em Apocalipse 22, 18 e 19, diz que todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, ele testifica que se alguém lhes der qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, meus irmãos, Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida. E eles estão aí acrescentando coisas. Não vou nem mencionar as Bíblias para evitar um problema mais sério aqui, né? A árvore da vida está lá na cidade santa, né? Eles estão tentando deturpar tudo isso, né? São coisas que se acham escritos nas escrituras e estão no livro, mas eles estão tirando aquilo, substituindo por outras coisas. Né? Esses aí eles estão propagando o quê? Propagando o deísmo, que é o naturalismo hoje. Né? É aquele culto antropocêntrico, ao contrário de nós, os teístas, que preferimos, né, ou que defendem que Deus é o criador de todas as coisas. Esse deísmo, ele trata a nossa fé como superstição e acrescenta que não se deve aceitá-la. Eles falam, não se deve aceitá-la. É um absurdo, mas como você acredita naquilo? Resumindo, meus irmãos, nós vemos aqui a teologia do pecado social. Eles estão influenciando todo o mundo, tentando abagar de uma maneira destrutiva todo mundo. Nós vemos aí a teologia da libertação, né, que é o próprio liberalismo teológico, apresenta o quê? Apresenta que o pecado se constrói por meio de estruturas opressoras, como a injustiça, como a desigualdade social. Então ele deixa de ser tratado como um mal moral, meus irmãos. Hoje em dia, oprimir o pobre e o menos favorecido, né, como é que eu ia explicar para os irmãos? Oprimir o pobre, oprimir aquele menos favorecido, entre outros pecados, não são nem aqui considerados, nem considerados. Por quê?
é uma doutrina falsificada, ou o falso bem, né? Ou seja, tem alguma coisa boa que sai dali, né? Alguma coisa boa sai dali. Por exemplo, a preocupação para com os pobres, deixar de fazer isto. É claro que é um pecado, nós entendemos que é um pecado, mas não é só isso. Nós já falamos sobre o pecado da omissão, mas não é só isso, nós temos que fazer isso, mas também temos que cuidar dos outros pecados. Nós não podemos entender que o pecado é apenas o relacionamento com o pobre, com o menos favorecido, como eles querem apresentar hoje aqui, criando-se projetos que acabam destruindo a sociedade, né? Uma pessoa que poderia estar trabalhando, se ele está recebendo sem trabalhar, ele fica recebendo sem trabalhar e não aceita um emprego registrado, documentado direitinho, para não perder aquele benefício. É dessa maneira como funciona. É dessa maneira que funciona. E porque quando ele aceita um emprego, ele vai perder o benefício. É dessa maneira. Então, meus irmãos, tem muita pessoa, muita gente acomodada. Então, nós precisamos ver bem a quem auxiliar, ver bem como auxiliar. Então, a fé sem obras é morta, mas nós precisamos estar atentos para os enganos que acontecem aí, né? Hoje em dia, meus amados, é, não se presta mais atenção no adultério, não se presta mais atenção no roubo. Nós vemos hoje aí a defesa das drogas, passeata da maconha. Existe uma liberdade de maneira generalizada e mortal. Não se esqueçam disso. Generalizada e mortal, meus irmãos. As obras da carne deixaram por um acaso de ser pecados? É a pergunta que eu deixo para vocês. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e tantas outras coisas semelhantes a essas deixaram de ser pecado, meus irmãos. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita aonde há sujeira, aonde há impureza, aonde habita o pecado, não habita o Espírito Santo. Nós precisamos nos limpar, meus amados, né? Falando ainda um pouco sobre as teologias aí de libertação, né? Nós temos a teologia reducionista também aí, que é a teologia de libertação com as ideias de Karl Marx, ou seja, é uma teologia social. O foco dessas teologias não são as doutrinas bíblicas, evidentemente, né? São, na verdade, uma indignação social, uma indignação econômica, cultural, ou seja, a luta de classes é inspirada em Karl Marx, ou seja, eles pregam a libertação dos oprimidos socialmente, e apenas isso. Eles mostram para a sociedade que estão fazendo um bem e são aceitos, levando a sociedade para um engano muito grande, né? Eles dão ênfase ao que? Ao assistencialismo. E assim, eles colocam algumas minorias como prioridades, né? Minorias estas que são adeptas a uma ideologia de esquerda, como o próprio marxismo prega, né? Hoje muitos irmãos e jovens estão sendo cooptados, estão sendo ensinados por essas falsas teologias e estão aceitando. Eles não têm um pastor que ensina, não tem uma pessoa que orienta a respeito dessas coisas, e eles recepcionam aquilo que o mundo apresenta para eles, né? Veja que hoje está banalizada até a virgindade, e pasmem, dentro da igreja. Quando as meninas sabem que uma das meninas lá, lógico que não estou generalizando, ainda é virgem, começa a virar chacota, né? Aquela pureza de relacionamento também está sendo banalizado. Os comentários, ouvi isso, aconteceu aquilo, você fez aquilo, mas tudo coisa que avoluma a sensualidade, o desejo sexual, né? Não acabou aquela conversa branda, maneira, de acordo com a palavra de Deus, né? Então a banalização está muito grande, inclusive dentro da igreja, né? Muitos dos nossos jovens hoje são até mesmo confrontados, né? Tem também a teologia da missão integral, meus amados. Olha que nome lindo, né?
Teologia da Missão Integral. Ela é conhecida por aí como TMI, né? Então ela surge aqui dentro do nosso meio evangélico, mas é um braço desta teologia da libertação. E da mesma forma ela busca o quê? Restringir o pecado a questões sociais e questões de liberdades, né? O que reduz a fé cristã a socialista. Eles querem trazer a fé cristã como se ela fosse uma fé socialista, o que não é. Ela não é uma fé socialista, mas eles querem apresentar dessa maneira. É uma fé marxista, que tem dentro dela o que? Causas progressistas, né? São disfarçadas de evangelho, elas vêm para nos atingir, são colocadas acima dos valores morais, dos valores éticos, e às vezes colocadas até mesmo sobre o reino de Deus, aliás, muitas vezes, né? Então vejam, meus irmãos, que eles apontam para o que os olhos podem ver, para uma vida carnal que o mundo vive. Nós, porém, somos peregrinos nesta terra. Peregrinos, meus irmãos. E temos que viver e andar em espírito sempre. Viver e andar em espírito sempre. Então, sobre esse liberalismo teológico, que sabemos que vem também ali da Renascença, ou seja, após a Reforma Protestante, esta apresenta o pecado como uma coisa relativa, ele relativiza ali o pecado, né? O ecumenismo religioso ele é propagado. Toda a experiência espiritual é considerada válida, e não é dessa forma. A experiência espiritual é aquela para a qual a Bíblia te chama, meus amados, é para a qual a Bíblia te chama, né? Aquela fonte, aquela fonte que traz para nós essa relação, uma experiência qualquer espiritual, ela não tem como fonte a autoridade de Deus, ela não é a Escritura que te apresenta, mas nós somos ortodoxos. A Bíblia continua sendo o que? A nossa fonte primária de autoridade espiritual. Né? A crise ética e moral, né? Hoje a normalização do pecado, onde a ética e a moral, que aliás, hoje em dia a moral está muito desmoralizada. Não é verdade, meus irmãos, né? Tudo, poxa, você tem exemplos de pais ensinando palavrão para os filhos, pais ensinando filhos a brigar, os filhos discutem, os pais brigam entre si, né? Tá muito desmoralizada. Hoje ser chamado de moralista vem até com um tom de xingamento. Você é moralista, é dessa maneira que enxerga-se as coisas. Agora, quanto à ética e à moral do ponto de vista bíblico, ou seja, das escrituras sagradas, né, nós falamos do que? Do ensino vindo do próprio Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, né? E, sobretudo, meus irmãos, no Sermão do Monte, como nós já falamos aos senhores em outras aulas, e eu sempre falo, né? Portanto, meus queridos, se não houver um compromisso ético e moral, como nós definiremos o que é certo, o que é errado. Ou você tem um compromisso ético e moral, ou você não consegue definir. Não consegue definir. Isto com certeza afetará a todos nós. Nós precisamos orientar nossos filhos e jovens ao custo de se perder uma geração pelo descaso e pelo descompromisso, né? Pela simples inércia da família, do pai, da igreja. Tipo, não mexeu diretamente comigo, então tá tudo certo, tá tudo bem. Não é dessa maneira. Estão mexendo com o mundo, estão mexendo com todas as pessoas, e uma hora você vai ser atingido e aí não tem mais como você lutar contra isso, né? Então, meus amados, não está, não, bom assim. Nós temos famílias, nós temos netos, nós temos sobrinhos, nós precisamos alertá-los, nós precisamos ensiná-los a resistir a tudo isso, não permitindo a normalização dos pecados bíblicos, né? Estão hoje liberando aborto, tantas coisas, soltando ladrões e assassinos, estão promovendo na mídia o adultério, a liberação de drogas, marcha da maconha, entre tantas outras coisas, meus amados. Então, hoje em dia se acha a graça do adultério, buscam aprovar o incesto. Meus irmãos,
nós estamos próximos, com certeza, de um caminho, na minha opinião, que ou buscamos a Deus verdadeiramente, ou nós pereceremos pela eternidade. E aqui eu falo de cristãos mesmo, estou falando de cristãos, né? Aqueles que devem protestar contra tudo isso e não ficar calado, inerte, né? E nós vemos assim o desinteresse pelo ensino das Escrituras. Isso vai de mal a pior. Poucas pessoas assistem aulas, poucas pessoas se dispõem a escutar, a aprender, né? Meus irmãos, e a imoralidade sexual, então? Né? O sexo hoje pré-conjugal está banalizado. É isso tudo em defesa da liberdade sobre o próprio corpo. O corpo é seu, você faz o que você quiser. Né? O sexo entre pessoas do mesmo sexo está sendo cada dia mais banalizado e incentivado. A ideologia de gênero, a erotização de crianças, o acesso a um banheiro único. Resumindo, meus queridos, nós vemos claramente na sociedade mundial, olha o que eu estou falando, mundial, a tentativa de destruição da família, da moral e do ser humano, como criação de Deus que somos, né? Nesses ataques que nós vemos e estamos aí sofrendo, nós como cristãos, né? Como nós vemos na mídia e na própria lei, que ela é permissiva, a lei hoje ela está muito permissiva. Né? E o pior, meus amados, em nosso meio, muitos pastores e muitos irmãos estão abraçando essa causa. Estão alegando que o mais importante é o quê? Todos nós sabemos, né? O mais importante é o amor. E eu disse eu, e você. Eu acredito que seja, mas no sentido que a própria Escritura esclarece. O amor ele é apresentado na nova aliança formada por Cristo Jesus, tanto que nos permite, quanto no que condena, tanto naquilo que nos permite, quanto naquilo que nos condena, meus irmãos. João 14, 23, disse que, respondeu Jesus, né, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Então o amor tem que estar relacionado à palavra de Deus. Não é porque eu te amo que eu vou permitir que você faça tudo o que você quer. Ou não é porque eu entendo que eu tenho amor dentro de mim que eu vou fazer tudo o que eu quiser. Vai ser por amor, né? Não é dessa maneira, né? Então, se nós guardarmos a palavra de Deus, o Pai nos amará. E aí nós viremos para Ele e faremos nele morada. Nós estaremos chamados lá no céu e nós vamos lá morar com Ele. Portanto, meus amados, o amor não pode ser dissociado do compromisso com a palavra de Deus em hipótese alguma. Hoje estão até desacralizando a vida, né? Nós precisamos nos lembrar que a vida humana ela tem origem divina e ela é sagrada, meus irmãos. Nós devemos cuidar deste corpo aqui, afinal nós sabemos que ele é o quê? O templo do Espírito Santo, como nós já falamos. E o que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo, meus amados? Eles desprezam a sacralidade do corpo, né? E sobretudo, inclusive, na fase intrauterina, meus amados. Entendam, meus irmãos, que a vida começa na concepção, portanto, já no útero, como ser humano, nós já devemos ser tratados. Se alguém então interrompe a vida em qualquer fase dela, desde a concepção, ou seja, desde o útero, não importa, é homicídio. É homicídio, meus amados. A vida física, ela é contínua desde da concepção até a morte. Veja bem o que eu falei. A vida física, esse corpo aqui, ele continua desde a concepção até a morte. Então, matar é homicídio. Meus amados, nós precisamos defender os princípios bíblicos. Paulo, meus irmãos, lá em Filipenses 1,16, ele diz que ele foi posto para a defesa do evangelho, que nós possamos também agir dessa mesma maneira. Isto significa atacar o erro. Mas é claro que devemos fazer isso com amor, com prudência.
Nós não podemos aceitar, nós temos que fazer distinção, mostrar para eles o nosso comprometimento com a palavra de Deus e estimular eles a estar dessa maneira. Quando eu falo que nós devemos confrontar, não é pegar faca, pegar arma, pegar isso, como nós ouvimos muitos dizerem aí, não. É através das nossas atitudes, dos nossos gestos, através da nossa oratória, do nosso falar, nós devemos confrontá-los. Né? Pedro ele foi muito claro quanto a isso. 1 Pedro 3, de 15 a 17, nos diz assim, né? Que nós devemos nos santificar em Cristo, né? E ter Ele como Senhor do nosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança, né? Dessa esperança que existe em nós aqui. Né? E nós devemos fazer isso com mansidão, nós devemos fazer isso com temor, né? Com boa consciência, né? De modo que em tudo aquilo que eles falam assim contra nós, eles fiquem envergonhados. Né? Aqueles que nos difamam, aqueles que difamam o nosso bom procedimento em Cristo, eles têm que ser envergonhados. Né? E assim, se for da vontade de Deus, é melhor que nós soframos por praticar o que é bom do que por praticar o que é mal. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar. A aula ficou um tanto quanto longa, mas eu acredito que eu tenha me feito entender com relação a tudo isso. E essas duas primeiras aulas são muito importantes para o entendimento das outras pelas quais nós passaremos. Que Deus abençoe você, que Deus te proteja sempre e te permita estar verdadeiramente colocado na presença de Deus e vivendo esse relacionamento com Deus. Amém? Deus abençoe a todos.